fraternidade e muita disposição para construir esses nossos espaços de novas economias, essas nossas casas de Francisco e Clara, e tanta militância que a cada dia a gente se dispõe a construir. Eu sou Peterson Prates, lá de Sapopemba, mas falando hoje direto de Macarani, sudoeste baiano. Há poucos dias participei de uma atividade, uma roda de conversa com juventudes, lá na Diocese de Bom Jesus da Lapa, na cidade de Santa Maria da Vitória, com Maria Dourado, que deve estar chegando aqui. E ainda não acabei de chegar em São Paulo, mas construindo aí esses nossos espaços de economia de Francisco e Clara. Hoje, a nossa quarta aula, mas o nosso quinto encontro, porque nesse meio a gente teve também um dos encontros de acompanhamento pedagógico. E já entramos no mês de agosto, que é o mês que promete, porque nós temos 7 encontros neste mês de agosto, né? Porque são 5 aulas, né? A gente tem aí 5 quartas-feiras e também 2 encontros de acompanhamento pedagógico. Então, este mês de agosto, a gente vai se encontrar bastante, e aí vai ter que encontrar alguns aniversariantes desse mês bonito, como o Peterson Prates. Mas convido aqui para a gente bem iniciar o nosso encontro, meu amigo Andrei, que há poucas semanas encontrei lá em Rondonópolis, no encontro das comunidades eclesiais de base, e que vai iniciar a mística de hoje. Boa noite a todas e todos, boa noite, Sirlei, que alegria estarmos contigo. Eu fiquei encarregado da mística, então me recordei de 2 textos que seriam bonitos como iluminação. O primeiro é uma poesia cantada do Pedro Munhoz, que diz assim: Me responda se puder, pois a pergunta requer, então pergunto, seu moço, qual missão de ensinar, repartir e vivenciar, aprendendo com o povo? Experiência muito rica. Povo escuta, povo explica, e o mundo vem mediar. Estrada de ida e vinda, a divina maravilha de a gente se ensinar. Cantemos assim de novo a menina, o velho, o moço, o milagre das espigas. É o verde da plantação, é a chuva no sertão. Eu te ensino, tu me ensinas. A resposta não é tudo. Ensinar a estar junto, dividir, multiplicar. É contar sem ler no livro. Aprender a estar vivo. É o que nos faz caminhar. Poesia para quem olha, se emociona, ri e chora, num contente de alegria, dividindo sentimentos, coração, conhecimento, razão e sabedoria. Cantemos assim de novo, a menina, o velho, o moço, o milagre das espigas. É o verde da plantação, é a chuva no sertão. Eu te ensino, tu me ensinas. E nós te acolhemos, Silei, hoje entre nós como profeta, como sentinela, como alguém que irá nesse caminho nos apresentar lugares de esperança, sendeiros, trilhas para onde nós devemos caminhar na educação popular. A economia de Francisco e Clara, ele tem apresentado um horizonte de beleza e profecia. E esse horizonte de beleza é um convite a sermos profetas, a sermos profetisas e sentinelas da noite, ou seja, a estar vigilante e ser capaz de fazer-se ouvir. Na vida em comum, a caminhada é construída pela profecia de sentinelas. A sentinela, o sentinela, é aquele que está, e no diálogo noturno é capaz de escutar e não se nega a dar respostas. Ainda que não saiba sobre a aurora, também não se nega a escuta, e pede constantemente ao interlocutor que volte e torne a perguntar. Rememorando esta mística que nós conhecemos da sentinela, nós recordamos que a resposta não está na antecipação da aurora, mas no diálogo noturno à espera do amanhecer. A profetisa, o profeta, não é quem sabe dar respostas, mas quem sabe escolher dentre as muitas perguntas aquelas que trazem a concretude do sentido, do horizonte, da esperança pela alvorada, pois o sentinela é como um rio.
que, ao estar, convida a sair. Assim é a vida cristã. E agora, citando o próprio texto que nós conhecemos para concluir esse momento de mística, que foi lá de Assis no ano passado, o profeta é sentinela da noite. Habita a noite como todos, ignorante do tempo da aurora. Conhece a noite, é o seu tempo, e não dá respostas que não pode dar. O profeta é aquele que está, permanece fiel no seu posto de vigia noturno, e ali espera, aguarda, crê. Não sabe como todos, mas dialoga com os que passam. Fala com os viandantes na noite que perguntam: Sentinela, quanto resta da noite? Sentinela, quanto falta para o dia? E respondem: Amanhã vem, mas ainda é noite. Se quiserem, perguntem, questionem e voltem a perguntar. Não pode dar respostas que não tem, mas não se recusa a escutar as perguntas. Não manda embora aqueles que perguntam por não ter respostas para dar, mas convida a continuar a perguntar, a voltar, a regressar. O profeta, a profetisa, é o homem e a mulher do diálogo noturno. É o companheiro e a companheira do tempo das perguntas sem respostas, portanto, do nosso tempo. Pode apenas responder dando as suas duas únicas certezas: que ainda é noite e que a aurora chegará. A esperança está em saber permanecer ignorante entre a noite e a aurora. Os profetas amam o próprio tempo, dialogando com quem pergunta à procura de respostas, sem poder responder, fazendo-se próximo de quem pergunta, estando ao lado e a escutar. O primeiro bom samaritano da Bíblia são os profetas, que em silêncio se inclinam sobre as vítimas da história. E enquanto habitam esta noite dialogante, começam os primeiros raios da manhã. E não há, amigos, não há aurora mais bela do que aquela que nos surpreende na companhia dos profetas. Cirlei, bem-vinda, diga-nos sua profecia. Maravilha, que maravilha. Obrigado, Andrei. Ainda é noite e a aurora vai chegar. E aí, depois dos encontros que tivemos e fomos convidados a olhar o colapso econômico, de pensar a crise ecológica, depois de um encontro passado de contemplar o bem viver para a construção de alternativas econômicas, hoje nós queremos pensar a educação popular como instrumento de transformação socioambiental. Para depois, sim, a gente seguir, conseguir visualizar experiências, conseguir pensar também nos nossos territórios. E para isso a gente tem o prazer de escutar Cirlei Gasparetto, ela que é especialista em educação e direitos humanos, que é pós-doutoranda em educação e é há tanto tempo militante do MMC, o Movimento de Mulheres Camponesas. Cirlei, seja bem-vindo no nosso meio, estamos felizes de recebê-la. A gente queria dizer assim, ó, pode ficar até o amanhecer, até a aurora, mas a gente vai ter que te escutar durante 40 minutos e depois trocar algumas ideias. Palavra sua. Muito obrigada, Peterson Prates, né? Andreia, Gabriela, todas, todos, todes que estão aqui nesta belíssima noite. Que coisa fantástica! Beleza e profecia, né, Andrei? Sentinelas, aqueles e aquelas que estão, não se negam à escuta. Ainda é noite, mas a aurora vai chegar. Eu quero, em nome do movimento de mulheres camponesas do nosso país, agradecer este convite, dizer a vocês que eu fiquei feliz e perplexa ao mesmo tempo, principalmente quando eu soube que vocês tiveram já 3 belíssimos encontros de diálogos, debates, vocês estão chamando de aula, né? A bem da verdade, são diálogos profundos que trazem elementos para melhor compreender esta realidade que nós vivemos e intervir na mesma. Sei que vocês estiveram com
o Márcio Postman, com o João Pedro, com a Wanda Vitotto. Então, por que eu disse que eu fiquei feliz e, ao mesmo tempo, perplexa? Feliz pelo acúmulo, pela profundidade dos temas, dos conteúdos, e feliz também porque esse coletivo que aqui está é um coletivo de extrema importância para a sociedade, para o mundo, para a humanidade, nesse contexto que vivemos, e são todas pessoas militantes, pelo que eu tenho visto assim nas telinhas, né? E então dizer que feliz por isso e perplexa pela responsabilidade que vocês colocaram em minhas mãos nesta noite. Mas como eu aprendi na luta cotidiana, e é nos desafios que a gente cresce, principalmente se soubermos tirar deles lições para seguir lutando pela vida, então eu estou aqui com muita alegria, com muita tranquilidade, e porque vocês mesmos já sabem que o movimento de mulheres camponesas é o lugar histórico de onde eu venho conversar com vocês, milito nesse movimento desde 1986, estava dando os primeiros passos, 3 aninhos, então a gente faz parte desse processo, que agora estamos completando os 40 anos, né? E como nós estamos aqui num espaço de educação popular, é óbvio que o ideal seria o primeiro ouvir vocês, primeiro partir da realidade. Então eu falei para a Gabriela, eu fiz uma trocadinha com ela, de que nós simbolicamente iniciaríamos com esta mensagem das mulheres camponesas do Brasil como forma de pisar no chão da vida, no chão da realidade. Então, com esta pequena mensagem aqui, eu saúdo todas, todos, todes da economia de Clara e Francisco, ou de Francisco e Clara, como vocês costumam chamar, através da voz das mulheres camponesas do Brasil. 40 anos de MMC. De luta e resistência Pelos direitos das mulheres do Brasil. Há 40 anos atrás, eu estava tão triste e sem noção. Quando eu vi falar no movimento de mulheres que só pensavam em transformação, eu fiquei tão curiosa e pedi a informação. São as trabalhadoras rurais em grande batalhão. O de mulheres camponesas valoriza o nosso modo de viver, produzir e ser camponesa. Formação, são realizadas ações de combate à violência às mulheres e luta pelas políticas públicas. Sim, mulheres camponesas de norte a sul, de leste a oeste, dessa grande pátria-mãe. São 40 anos de luta, 40 anos de mais documentação para as mulheres camponesas, mais dignidade, mais cidadania e democracia. Que o movimento transformou vida, o movimento transforma a vida. Eu falo transformar a vida porque muitas mulheres não sabiam do seu direito, né? Não conheciam o seu direito. E o movimento proporcionou isso, né? Com grandes lutas, né? Como as mulheres conhecer o PENAI, o PA, nos seus quintais produtivos, que essas mulheres sempre trabalhavam nos seus quintais, mas não tinham como fazer escoamento da sua produção. O que deu para perceber foi vários tipos de violência contra a mulher, a questão do não ao patriarcalismo e não ao agronegócio. Em nós. Por isso, vamos dar continuidade no movimento de mulheres camponesas. Mulher alagoana tem prazer na vida, mulher alagoana não fica para trás. Venceremos com esperança e com fé, vigilantes sempre alertas para o que der e vier. Pois mulheres que caminham juntas, pois mulheres... Onde pisa uma mulher, há sentimentos. Onde pisam 2 mulheres, há determinação. Onde pisam 3 mulheres, a organização cresce. O MMC representa acolhimento e construção coletiva.
O MMC representa a organização das mulheres na luta por direitos. O MMC representa o compromisso com a luta do povo. A força do feminismo camponês popular. O MMC é um instrumento de luta pela vida, pela liberdade e por direitos. O MMC me representa na defesa da agroecologia e da soberania alimentar. Mulher de luta. Dedico um poema, como quem afirma uma presença de alguém que sempre esteve à frente de seu tempo. Também pudera, fortes feita de ferro e de flor, mulher de garra, teimosia e amor. Seguimos resistindo e construindo, porque sem o feminismo não se faz. A luta é em defesa das mulheres contra a violência, contra o machismo, pela a sua autoafirmação e desenvolvimento. O movimento sempre fortaleceu para que os jovens acessem as universidades. Já temos jovens formando e exemplo está aqui. A família crescendo, mais um fruto no movimento. Eu me chamo Mirelle e a partir do movimento eu ingressei na universidade com os 16 anos. Participei do Residência Agrária Jovem, construído pelo Pronera, e junto com os movimentos sociais. A conquista por os direitos, nesses 40 anos, sempre foi a nossa principal luta do movimento das mulheres camponesas. Conquistamos o direito à aposentadoria, ao salário maternidade e, junto com isso, ao SUS, o direito à saúde. E agora a nossa principal luta é o direito de produzir alimentos saudáveis em nossos quintais. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Então, com esta singela mensagem, eu saúdo mais uma vez todo este grupo. Sintam-se abraçados, abraçadas pelas mulheres camponesas do nosso Brasil. Dizer para vocês que eu procurei organizar este momento em 4 pontos. Vou fazer uma breve introdução, obviamente. Um primeiro ponto, contextualizar alguns elementos que, inclusive, vocês, que são elementos estruturais, conjunturais, de onde nasce o movimento, sem adentrar nas questões com mais profundidade, até porque vocês discutiram isso nos encontros, estudaram isso nos momentos anteriores. Trago um segundo ponto, onde eu vou mostrar um mapa metodológico a partir dos repertórios que contemplam as bandeiras de luta das mulheres no processo de construção deste movimento. Dito isso, eu vou entrar no ponto que a Gabriela, então, me pediu para a gente trabalhar e, obviamente, desde as minhas primeiras falas aqui, vou estar abordando essa questão de como a educação popular pode ser vista enquanto instrumento para efetivar caminhos de transformação da agroecologia, essa dimensão ambiental, cósmica, planetária. Obviamente, eu farei isso a partir desta experiência do MMC. E um quarto momento, então, algumas considerações que eu gostaria de trazer aqui relacionada ao tema da economia feminista camponesa popular, que é resultado desse processo todo, para dialogar com a economia de Francisco e Clara, de Clara e Francisco. Então, dito isso, eu só queria lembrar que nós vivemos um momento histórico de grandes desafios, em que recuperar com força essa dimensão da crença nas ações pedagógicas, educativas, coletivas, na utopia, que foram tão abaladas nesses últimos períodos de retrocessos incalculáveis
marcados pela negação de direitos e afronta aos nossos territórios, significa lutar contra as diversas formas de opressão, de exploração, de discriminação, reconhecendo que o modelo colonizador foi sustentado por um monstro de 3 patas, o capitalismo, o patriarcado e o racismo. E na voz de Mercedes Sosa, o monstro é grande e pisa forte, continua a sapatear sobre nós. Nosso pressuposto, então, de partida para a reflexão é a realidade vivida pelas mulheres camponesas, por nós mulheres camponesas, por nossas famílias e comunidades. E a realidade é complexa. Por isso que Paulo Freire vai trabalhar uma metodologia que entrecruza minimamente 2 eixos. A radicalidade, ou seja, precisamos buscar nas raízes da história os sentidos e significados para seguir trilhando as nossas experiências. E um segundo eixo que é o da totalidade. Tudo o que acontece é parte de um todo e que para compreender a parte é preciso compreender o todo. Ou seja, tudo está interligado, assim como bem diz o nosso querido Papa Francisco. E mais, nós devemos fazer isso com simplicidade. Paulo Freire vai nos dizer que a simplicidade é a suprema virtude existencial. A simplicidade está na atitude de ir direto às coisas, de não fazer curvas, de não ser cavernoso. É a ideia da integridade, da vida transparente e aberta. Por isso, simplicidade em Freire não é sinônimo de facilidade. Ao contrário, ser simples não é fácil. Estamos diante de um ícone em que a prática é sempre que se considera como critério de validação de sua teoria. Nós, do Movimento de Mulheres Camponesas, desde os primeiros encontros, reuniões, atividades, sempre tivemos como uma das fontes a educação popular de Paulo Freire. Nestes pouco mais de 100 anos de sua elevação para uma dimensão profunda, uma dimensão de luz, a gente poderia dizer que sua ausência só poderia estar grávida de vida, de reinvenções e de compromissos com as esfarrapadas, com os esfarrapados desta terra. Nós vivemos uma realidade histórica e traz as marcas das plantations escravagistas, do latifúndio improdutivo, que perdurou 4 dos mais de 5 séculos da nossa história e que nesse tempo todo, inclusive hoje, tenta mostrar e convencer de que a agricultura camponesa e familiar não é viável. Do ponto de vista do surgimento do nosso movimento, eu diria que um recorte da crise de 1970, do desenvolvimento do capital, com uma acumulação, a crise de acumulação que afeta a vida, que eu já mencionei, que vocês já estudaram bastante sobre essa dimensão, né? Afeta a vida, os bens da natureza, todas as questões ambientais. Por quê? Porque tudo vira mercadoria. Portanto, estamos diante de uma crise estrutural de todas as naturezas. E tem também como meta, como objetivo, enfraquecer o papel do Estado. Estamos num contexto de neoliberalismo e, como modelo no campo, nesta passagem para a nossa atualidade, nós nos deparamos com o agronegócio, que nada mais é
do que legitimar uma forma de exploração dos bens da natureza e das pessoas. Não se preocupam em produzir alimentos, mas sim em produzir commodities, em que tudo funciona de forma combinada. Nós poderíamos citar os grandes projetos, não só na Amazônia, mas que tem dentro dessa questão do agro, hidro, minério, negócios, né, com rupturas do tecido social, efeitos perversos e adversos sobre os bens da natureza, os territórios desocupados, o trabalho nosso das mulheres camponesas nas suas hortas, nos quintais produtivos, cada vez mais invisibilizados, que mobiliza corpos e que desumaniza as pessoas. Porque viver não é só onde está a nossa casa. E aqui nós estamos, eu estou me referindo a esse contexto lá da década dos anos 60, 70 até os anos 80, aonde há uma profunda modernização do campo, em que o agronegócio ocupa e pulveriza não só os pulmões da natureza, mas os pulmões da humanidade. E a monocultura não é apenas o cultivo de uma coisa só, mas nós temos que compreender como um conjunto de práticas adoecedoras dos corpos e das vidas humanas e não humanas, de todas as espécies de vida. Nós estivemos há 15 dias atrás num curso entre as mulheres da Via Campesina e fizemos um diagnóstico mais profundo, e eu não vou entrar nisso aqui agora, mas de perceber como é que se dá a geopolítica do agronegócio nos nossos estados, através do desmatamento, através de suas estratégias de expansão, de territorialização, das grilhagens de terra, da industrialização, dos empreendedorismos, enfim, em cada local tem a sua estratégia e tudo está muito bem articulado. Eu estou entrando, então, naquilo que eu chamei desse mapa metodológico a partir dos repertórios e bandeiras de luta das mulheres para a gente compreender como é que a educação popular está sendo protagonizada, está adentrando essa beleza e essa profecia, como o Andrei bem trouxe para nós aqui, e dizer para vocês, então, que esse período de 1960 a 1980, que é esse processo de modernização da agricultura, da Revolução Verde, dessa dimensão política da ditadura militar, as mulheres estão invisibilizadas. Há uma cultura patriarcal que as coloca dentro de suas casas como rainha do lar, como aquela que reina e como se ela não tivesse o direito de respirar a liberdade. Mas, junto a isso, nesse mesmo contexto, nós temos forças impulsionadoras, eu diria, a exemplo da teologia da libertação, né? Nós, nos diferentes estados desse país, na América Latina, no Terceiro Mundo, nos diferentes espaços e cantos da terra, os oprimidos e oprimidas começam a conhecer uma outra forma. E é aqui que nós vamos, então, iniciar com a organização das mulheres, depois com o movimento de mulheres agricultoras aqui em Santa Catarina. Cada lugar do Brasil vai ter um nome e que vai originar, então, vai juntando estas forças, nós estamos construindo, então, um potencial do movimento autônomo de mulheres
camponesas do Brasil. A luta pelos direitos, a saúde, o SUS, os direitos previdenciários, a exemplo da aposentadoria, do salário maternidade, auxílio-doença, auxílio-invalidez, pensão, enfim, o que nós pensarmos de direitos não havia para a mulher camponesa. E isso tudo vai sendo uma descoberta e nós vamos assumindo enquanto bandeiras de luta. De 83 a 94, fizemos lutas intensas por direitos e, ao mesmo tempo, já construindo as nossas articulações no sul do Brasil, no norte e no nordeste. E, nesse período, nós também participamos, a nível de América Latina, da coordenação das organizações do campo, aonde nós tivemos, neste primeiro encontro, que foi em Lima, Peru, do qual eu participei também enquanto Movimento de Mulheres Camponesas. Lá nós realizamos o primeiro encontro latino-americano de mulheres e pautamos as questões prementes da realidade das mulheres do campo nesta nossa querida América Latina. Então, de 95 a 2000, a gente foi fortalecendo as articulações, nós fomos fortalecendo as nossas bandeiras por políticas públicas, por saúde, por educação e fortemente a questão de um projeto de agricultura. Junto a isso, lutamos por política agrícola e segura, principalmente em 95, 96, as lutas do PRONAF. Então, esse é um período em que o contexto da agricultura já começa a ser desenhado e pensado e problematizado pelas mulheres camponesas. Em 97, nós vamos ter o segundo congresso a nível de América Latina, do qual nós sempre participamos, a Assembleia das Mulheres, e certamente vocês aqui estão lembrando da grande marca de 1999, que foi a Marcha do Rio de Janeiro a Brasília. Quem não se lembra que Paulo Freire dizia com orgulho que ele gostaria de ver muitas marchas igual a essa nesse país, aonde que os empobrecidos, os marginalizados, marginalizadas, caminhassem num esperançar de uma vida digna, uma vida diferente. Entre 2000 a 2004, no Brasil, nós fizemos um amplo trabalho de base para unificar os diferentes espaços, movimentos, organizações, na perspectiva do movimento autônomo, e é quando, em 2004, as mulheres camponesas do Brasil, em nosso primeiro congresso, né, consolidam este movimento, já com a participação de uma grande maioria de estados, 14 estados, com organizações das mulheres camponesas. Um marco importante, é a primeira vez na história do Brasil que as mulheres entram dentro do Palácio do Governo e é recebido, na época, pelo presidente Lula. Ficou um marco, porque as mulheres vão para apresentar as políticas públicas, a necessidade de políticas públicas para a vida camponesa. Segue também nessa dinâmica os nossos encontros da CLOC, né, da Via Campesina, das Assembleias de Mulheres, e de 2004 a 2008, nós então consolidamos o movimento de mulheres camponesas, afirmando o projeto de agricultura. E nesse contexto em especial, se 2004 nós demarcamos que o movimento é um movimento autônomo de caráter feminista, camponês popular, em 2006 nós demarcamos a que viemos,
tanto do ponto de vista da resistência e do enfrentamento ao capitalismo, ao patriarcado e ao machismo. Mas é em 2006, que acredito que também quem está aqui está lembrado, que cedeu a ação da Aracruz, lá na Aracruz Celulose, onde 42 ônibus, grande maioria de mulheres, né, entram no laboratório, tiram a mudinha de eucalipto, vão até Porto Alegre, e lá onde está acontecendo a Conferência Mundial de Reforma Agrária e Soberania Alimentar, as mulheres dizem para os presidentes dos países que se eles querem comer pinos e eucalipto, eles podem ficar, que nós queremos comer, nos alimentar com um alimento saudável, feijão, arroz, hortaliças, nossos animais, enfim. Essa data é histórica, porque ela coloca na pauta mundial o tema da soberania e da segurança alimentar. Também aqui seguem as conferências, né? Lembrar que aqui nós temos uma conferência muito importante, onde se deu a Assembleia das Mulheres em Moçambique, com o tema de basta de violência em todas as dimensões para as mulheres. Então, de 2008 a 2015, nós vamos ter, então, as práticas, o intensivo da questão de trabalhar o projeto de agricultura camponesa e trabalhar a recuperação de sementes crioulas de hortaliças. Eu, nesse período, já comecei os estudos e a minha tese, então, que é a pedagogia da semeadura, a construção de saberes pelo movimento de mulheres camponesas a partir do programa de sementes crioulas. Então, aqui é aonde o movimento, as mulheres camponesas desse país apresentam alternativas para se contrapor aos transgênicos, se contrapor à agressividade desta agricultura moderna, industrial, do capital, que destrói a vida. Chegamos, então, no período de 2000 a 2015, eu acabei de falar, então, nós entramos na questão de 2015 a 2020, já falei também, que a nível nacional nós intensificamos a campanha Sementes de Resistência em todas as regiões do país, cuidando do solo, da água, da terra, das questões ambientais, da nossa vida de forma integral. E de 2020 a 2023, nós vamos ter, então, esse período da pandemia, que é, eu diria assim, um termômetro da agressividade do capital, daquilo que o capitalismo fez com a vida humana, com a humanidade, e nós, enquanto mulheres camponesas, estivemos durante esses 40 anos construindo uma outra perspectiva. E chegamos na pandemia com alimentos saudáveis, com ervas medicinais, com os pequenos animais, fomos solidárias com as populações indígenas, com quem necessitava, e, ao mesmo tempo, as nossas casas recebiam muitas pessoas pedindo, por favor, se tinha ervas, porque nós sabemos o que foi a situação da pandemia num contexto de um governo irresponsável, que é aquele que já está comprovado que pouco fez, ou quer dizer, que nada fez em defesa da vida e ainda mais ironizou a luta pela saúde, pelo SUS, desconsiderou, desqualificou a ciência, a vacina, e nós tivemos, então, neste país, mais de 700 mil mortos pela pandemia. E quem daqui de nós não teve quem foi tirado deste meio diante dessa agressividade, sem contar com os outros dados dos nossos que se foram,
a exemplo do meu querido filho único que partiu por causa da agressividade de um câncer no cerebelo, um câncer cerebral, e como ele, tantos mais e tantas mais. Então, esse contexto todo, esses pequenos elementos e esses momentos que eu trago aqui não são etapas, não são compartilhadas, são processos que didaticamente a gente olha, elabora e traz os elementos. E aí eu entraria no terceiro ponto de como a educação popular pode ser vista enquanto instrumento para efetivar caminhos de transformação agroecológica a partir disso que eu acabei de falar para vocês. E eu inicio trazendo aqui, como a gente tem pouco tempo, eu inicio trazendo a pedagogia do oprimido, que traz para nós perspectivas de projetos societários, travada entre opressores, oprimidos, oprimidas, humanização e desumanização. Neste sistema opressor de interesse, do poder, de ser mais, comandado pelo capital, faz-se necessária a luta para recuperar a humanidade de quem está em situação de opressão e de servidão. E numa linguagem do Paulo Freire, considerados oprimidos, oprimidas, como aquele ser menos. Esta pedagogia do oprimido apresenta dois momentos distintos. Um é quando os oprimidos, as oprimidas, vão tirando o véu. É a praxis, é a transformação. É isso que nós estamos discutindo aqui. O outro é transformada a realidade opressora. Esta pedagogia deixa de ser da oprimida, do oprimido, e passa a ser a pedagogia de mulheres e homens que, em processo permanente de libertação, seguem o curso, não mais aceitando a escravidão, a exploração, a opressão e todos os outros qualificativos. No caso do MMC, nós sempre trabalhamos essa ideia de pedagogia itinerante, porque é essa a nossa metodologia. Paulo Freire trabalhava a pedagogia da andarilhagem, que é muito linda. Eu me emocionei quando eu vi que tem alguém de Guiné-Bissau aqui. Isso é muito lindo. É uma expressão que certamente Paulo Freire, o meu Mateuzinho, que era um amante da luta pela vida o tempo todo, nos seus 19 anos, estão muito felizes com esse público que aqui está, com este momento. Então, dizer para vocês que o sair de casa é a porta de entrada para tirar o véu na nossa experiência. Mas tirar o véu de quê? E aí eu quero já sugerir para vocês, quem quiser aprofundar esses elementos, podem procurar a Marcela Lagarde, onde ela trabalha o cativeiro das mulheres, madreposas, monjas, putas, presas e loucas. Então, ela vai nos dizer que foram criados alguns perfis femininos que são pré-estabelecidos e que é isso que se espera da mulher. Então, confinamento no lar, uma boa mãe e uma boa esposa, serviçal, sempre pronta, com dupla, tripla, isso não importa quanta jornada de trabalho, é para ser boa esposa e boa mãe. No caso da igreja, ótimas e servis beatas, dependentes e submissas à figura masculina do padre. Ou então a figura das loucas, que devem estar presas a uma instituição. Ou seja, tem vários elementos que a Lagarde vai trazer para dizer que a mulher, nesse contexto de capitalismo, patriarcado e racismo que nós estamos trazendo aqui, ela nunca é livre, ela sempre está num cativeiro e, para tanto, ela precisa ser protegida de alguma maneira. E eu queria lembrar vocês, não podemos esquecer que no Brasil
O contato com o colonizador foi marcado pela violência, pelo genocídio, pela superexploração, pelo silenciamento de culturas, no caso das mulheres indígenas, negras, também pela violência do estupro, que ocorria de forma muito precoce com as jovens nas senzalas, a fim de aumentar a taxa de natalidade para servir de mão de obra barata dos senhores. E eu sei que vocês trabalharam nisso quando discutiram o bem viver. E na atualidade, não precisamos ir muito longe. Vamos pegar 2021, a jovem de 14 anos, a jovem indígena Caigangue, a Daiane Griá Salles, né, que foi encontrada em uma lavoura próxima ao mato, totalmente nua, com as partes inferiores arrancadas, dilaceradas, em pedaços ao lado do seu corpo. A Marielle Franco, em 2018, né, vereadora assassinada, mulher negra, de orientação sexual homoafetiva, da periferia do Rio de Janeiro. Então, são estas condições, são estas mulheres que estão a gritar e a entender que é preciso dar passos para a libertação e a transformação social. No caso das camponesas, há 40 anos, eu quero dizer para vocês que a grande maioria das mulheres mal conseguiam balbuciar o seu nome. E esse processo que eu acabei de mencionar possibilitou à mulher camponesa a descoberta de que há imposições desse sistema que eu já citei, né, capitalista, patriarcal, racista, homofóbico, fazendo com que estas mulheres oprimidas sintam-se menos, diminuídas diante de outros, mas que permaneçam ali, de joelhos. Descobrir que foi lhes imposta a necessidade do opressor para manter-se na situação da dependência, da submissão, exigiu muito trabalho, muita formação, muitas lutas, como o repertório anterior já deixa claro o que eu estou me referindo aqui. Darem-se conta de que a opressão, a servidão das mulheres camponesas não é natural, é construída. E Marx já bem dizia para nós que a violência é a parteira da história. Então, na experiência nossa do movimento, este sair de casa, participar de reuniões, de atividades, foi sim o primeiro passo para possibilitar a recuperar a força da palavra como um direito. E ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinha. Precisa de grupo, precisa da comunidade. A linguagem é sempre mediação e constitui-se como elemento fundamental entre os seres humanos em relações com o mundo, com a natureza, com os outros seres. Então, essa palavra recuperada na experiência das mulheres camponesas significa um esforço permanente para libertar-se do processo alienante. Romper com a ideia de que aquilo que vem das classes mais abastadas é que tem valor e o que vem dos de baixo precisa ser desapreciado. Não tem valor, é insignificante, fica na invisibilidade. Desvelar o mundo opressor e se comprometer na prática a transformá-lo. Reconhecer-se como mulheres e enquanto natureza. Então, nós, mulheres trabalhadoras rurais, camponesas, demonstramos e reafirmamos que a terra, a natureza e a mulher somente podem ser compreendidas como um todo, configurando-se em nossas profundas relações. Daí está a grande importância quando nós assumimos a produção do alimento saudável, reconhecendo que esta é
a nossa maior contribuição para com a sociedade. Então, nos reencontramos com as raízes das ancestralidades e percebemos que é do útero da terra que nasce a semente. Mas essa semente, ela é também resistência e rebeldia. Portanto, nem a terra, nem a natureza, nem o corpo das mulheres são territórios para serem explorados, violentados, agredidos. Como bem dizia Paulo Freire, não há palavra verdadeira que não seja praxis. Daí que dizer a palavra verdadeiramente seja transformar o mundo. E há um pré-requisito básico para essa mudança na perspectiva da educação popular, que é tomar consciência para desconstruir a dominação em busca de relações equitativas, pois somente assim podemos tornar a sociedade humanizada. Não se trata de inversões de papéis. Quem luta, educa. E quem educa verdadeiramente, luta. Assim vamos nos concebendo como restauradoras de relações humanizadas. Oi? Passou o tempo? Mas pode seguir, que tem o quarto ponto ainda, mas estamos já finalizando. Não, já estou finalizando. Uns minutinhos, pode ser? Sim, tranquilo. Muito bem. A gente está amando tudo isso. Vou sintetizar aqui para dizer que essa tomada de consciência exige uma superação dessa ideia de educação bancária, de manipular as culturas, de verdade absoluta, de transmissão de conteúdo. E aí entra o papel da escola, que quando mantém essas ideias dominantes, é uma das instituições opressoras que legitimam a desigualdade social, quando não permite que adentramos com todo esse repertório, com as nossas lutas, com as nossas questões, com as transformações, com as exigências desse pensar crítico e assim por diante. Então, queria só lembrar que tudo isso requer pensamento, ação e posicionamento. Na obra Educação e Mudança do Paulo Freire, ele vai nos dizer com clareza que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, a gente se educa na comunidade, no mutirão, no coletivo, e que processo de libertação não é mero ativismo. Libertar-se desses processos alienantes requer diálogo crítico, libertador, que leva à reflexão e à ação e que promove, acima de tudo, uma ação libertadora. Então, queria dizer que a educação popular, além dessa perspectiva da participação, ela também nos dá uma base metodológica nessa síntese entre a prática, a teoria e a prática. E que vai ter raízes aonde? Vai ter raízes na ação católica, né? No tripé ver, julgar e agir. E aí entra o que o Paulo Freire, mais uma vez, vai dizer para nós, que fora da busca, fora da praxis, o ser humano não pode ser. E que existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. E o mundo pronunciado, por sua vez, ele se volta problematizado a estes sujeitos que precisam sempre dar novas respostas. Então, aqui eu queria concluir dizendo para vocês que nós constatamos essa importância da educação popular na construção do projeto de agricultura, na perspectiva da agroecologia, que para nós acima de tudo, modo de vida, é ciência, é projeto de sociedade e é movimento. E que há uma passagem visível de uma consciência ingênua para uma consciência crítica que constrói e que dignifica a vida, e que o movimento é uma grande escola em marcha. E vou deixar para outro momento os passos da economia feminista camponesa popular,
porque de fato eu estou no meu horário. Eu marquei aqui 9 horas e são 21 horas. Isso. Ai, maravilha, Silei. Eu acho que a gente vai conseguir completar esse último ponto dessa economia feminista, campesina, popular, na hora que a gente devolver a palavra para você, para que possa fazer um fechamento. A gente nem viu a hora passar. Já foi 9 horas, a gente nem viu, a gente estava encantado. Eu vi nos comentários aqui, alguém disse assim, que maravilha. Além de tudo, Silei fala sorrindo. Fala sorrindo. Tem gente que falou assim, eu queria muito sair para ir ao banheiro, mas não consigo deixar esse momento. Né? E outra pessoa comentava, uma mulher com o chão nos olhos. Então, para a gente é uma alegria ter escutado tudo isso. E agora a gente vai passar para 3, 4 inscrições de 3 minutinhos, para que depois a gente possa devolver a palavra para a Silei. Então, quem puder levantar a mão dessas poucas inscrições, eu chamo por aqui. Eu estou vendo todo mundo bem pequenininho, porque hoje eu estou pelo celular, mas a gente vai conseguir fazer esse momento. Ô, Pet, para te ajudar aqui, depois de estarmos todas impactadas aqui com essa mulher, né? Eu sabia que esse convite não seria em vão, é sempre bom ouvir a força do MMC, é uma outra perspectiva nessa lei, como é bom a abordagem feminista convicta, né? É isso que a gente precisa ouvir para realmar a economia. Eu acho que você trouxe tudo que a gente esperava e muito mais. Mas eu estou aqui no computador, Peterson, para te ajudar aqui. Eu vou ler, que já tem alguma nos comentários, pergunta também. Aí eu vou ler ali, pode ser? Maravilha, maravilha. Beleza. A Eunice, lá de Joinville, Silei, ela falou assim, que belas palavras proféticas de grande empoderamento para a nossa prática de vida. A caminhada de formação e união, fraternidade nos faz ainda mais vivas. Olha só que beleza. E aí, muita gente aqui agradecendo. Tivemos uma pergunta aqui já sobre a relação do MMC com o MST. Aí você já anota aí para responder depois, né? Muito bom. A Eunice também trouxe a sinodalidade, o Ramon falando que coisa linda demais, que fala. A Selma falou que você trouxe os pontos mais importantes com clareza e calma no falar. Muito bom. Todo mundo aqui parabenizando. Muita gente parabenizando, depois você dá uma olhada. Bem legal. E a pergunta foi essa, a relação do MMC com o MST. E aí eu tô vendo que o Francisco está com a mão levantada, né, Pet? Aí no final eu também tenho uma pergunta, tá bom? Daí você Maravilha. Escutar o Francisco lá de Santos. Salve, boa noite. Queria primeiro parabenizar realmente por essa viagem, né? Somente nas décadas de 80 e 90, em que a gente tinha uma hegemonia desse pensamento crítico, dessa evolução, dessa participação social. Mas hoje a gente vê uma outra coisa, né? Quer dizer, já não são tanto as SEBs, a gente já vê as mulheres voltando a usar véu, as batinas saíram das gavetas e dos armários, as batinas pretas e os klezmer. Eu queria perguntar para ela como é que está esse movimento todo mais em um nível de juventude, né? Das mulheres mais jovens, se há um empenho ainda, e se é possível, ou você percebe que isso ainda reverbera na juventude campesina. Obrigado, Francisco. Enquanto não tem outra mãozinha aqui, Gabi, quer fazer sua pergunta? Eu acho que apareceu mais duas aqui no chat, né? Isso, vou aproveitar e vou ler aqui. O Tiago Cirlei, ele pergunta sobre as sementes crioulas. Como podemos nos defender daqueles que argumentam que o grande agronegócio é mais produtivo e o único capaz de alimentar em grande escala no mundo? E aí, a minha pergunta também vai nesse mesmo sentido, que a gente está nesse lugar da escola de transição entre o julgar e o agir, né? E aí, como nas próximas 2 aulas nós vamos falar de práticas, mais de finanças solidárias, né, de caso de Francisco e Clara, enfim, eu queria que você comentasse aqui, com esse povo bonito,
da experiência dos quintais produtivos, que eu acho que é uma possibilidade de prática da economia de Francisco e Clara, e é uma beleza que o MMC tem para apresentar assim, para o mundo, né? Nesse caminho de uma transição agroecológica. E é isso, por enquanto, de perguntas. Acho que finalizamos no chat. Maravilha. Eu acho que é bom porque a gente consegue aproveitar mais ainda, Shirley. Já Muito. tomou uma água, Shirley? Sim, tranquila. Eu vou comentar essas 3 questões que vocês levantaram aqui, mas queria agradecer e dizer que o sentido da profecia, o significado que vocês atribuem aí são de vocês. Eu vou fazer um parêntesezinho aqui para lembrar o dia que o Paulo Freire chegou no Maracanã, quando ele voltava do exílio, e o Maracanã estava lotado, e eles estavam na mesa com 3, 4 pessoas, né, para o Paulo Freire falar para aquele povo todo. Imagina, mais de 100 mil pessoas poderia estar lá, que estava lotado. E o povo começou a aplaudir o Paulo Freire, e aí quem estava com ele disse: Paulo, você não se incomoda com isso? Daí ele disse: não, deixe, meu irmão, deixem eles aplaudir, eles estão aplaudindo eles mesmos. Eles é que fazem a educação popular, só aplaude quem tem compromisso. Então, eu queria dizer e agradecer e devolver para vocês. Vocês não querem imaginar a minha emoção de estar aqui com vocês nesta noite, a alegria. O que eu sinto é um potencial muito grande que tem aqui, eu não sei expressar, sabe? Acho que o André expressou muito bem no texto inicial. Então, para dizer, aí é reciprocidade entre nós, porque comungamos da mesma causa. Nós estamos no mesmo lugar nesta terra. Nós defendemos um rumo e um prumo. Nós temos clareza do anúncio de que sociedade, do que é o reino de Deus, do que é as questões, a defesa das questões planetárias, ambientais e cósmicas, né? Então, dito isso, eu queria só destacar aqui qual é a nossa relação com o MST. Dizer que nós, enquanto movimentos do campo, eu falei para vocês muito mais da CLOC e achei que vocês iam me perguntar. Por que eu falei mais das organizações do campo da América Latina e mencionei a questão da Via Campesina, a Via Campesina que está em 92 países, que tem 182 organizações, que está presente em todos os continentes, e que nós, a Pastoral da Juventude Rural, o MST, o MAB, o MPA, enfim, todos esses movimentos do campo, nós fizemos parte deste grande movimento mundial que é a Via Campesina, e as lutas do MST são as nossas lutas, e as nossas lutas são as lutas do MST. Então, a relação é de que nós nos posicionamos em espaços diferentes, mas ocupamos o mesmo lugar na história, ou seja, nós entendemos que o grande divisor de águas aí é uma sociedade de classes, né, das quais essa dimensão do campo está muito presente, e nós trabalhamos todas essas questões, nos articulamos, pautamos muitas coisas em comuns, em lutas comuns, defesa da terra, da reforma agrária, da produção de alimentos, as questões de gênero, tem os coletivos nos movimentos mistos. Então, é essa relação de quem constrói e quem está aí num conjunto de unidade, num conjunto de forças, né, onde temos um amplo campo unitário. O querido Francisco traz aqui um elemento formidável, fantástico. Sabe, Francisco, nós temos, sim, esse mesmo grande desafio, mas nós temos valorosas jovens, e nós estamos também com um trabalho muito lindo com as crianças camponesas,
que eu queria que vocês assistissem. Eu vou passar para a Gabriela o vídeo, o documentário da dissertação de mestrado de uma das nossas companheiras, que é a Infância Camponesa, para a gente dizer como, porque quando ela fez a dissertação, eles ainda eram crianças, agora já são adolescentes e jovens, e que vocês vão, então, estar conhecendo. E o grande problema nosso reside nas condições destas jovens, de fato, estarem assumindo o modo de vida camponês, porque a gente precisa viver, precisa se sustentar, precisa várias questões. Então, não há políticas jovens para as jovens, os jovens camponeses, que realmente tenham um programa nesse país que pudesse, de fato, entregar nas mãos de toda essa juventude, e são muitos que querem. Nós temos exemplo de jovens que saem da cidade e que vão para os seus espaços produzir alimentos, fazer os artesanatos, produzir sementes, é muito lindo, mas um número reduzido, exatamente porque nós não podemos romantizar a vida camponesa, que é muito dura, que é muito massacrada. A imposição desse sistema do capital, vocês imaginem a agressão contra tudo aquilo que é próprio da natureza, das questões ambientais. Então, tudo é resistência. Então, por exemplo, essa questão das sementes foi o contraponto que nós fizemos para dizer que os transgênicos não servem para a vida humana, destroem a vida. É mais uma produção para divulgar e transmitir o lucro para essas grandes empresas transnacionais, enfim. Então, nós sim, Francisco, nós temos um grupo muito interessante, um coletivo, temos jovens em diferentes espaços do Brasil, aqui e acolá, mas carecemos destas questões que são mais profundas e que só vão ser resolvidas do ponto de vista estrutural e conjuntural. Então, queria só dizer nesse sentido. E a terceira questão das sementes crioulas, como enfrentar o capital, eu acredito aí que os elementos que eu procurei demonstrar no primeiro momento, eles demonstram quando o movimento assume um projeto de agricultura camponesa. E aqui eu vou pedir licença para vocês e eu vou abordar como é que nós enfrentamos essa dimensão e a questão já, Gabriela, no sentido dos quintais produtivos. E queria, então, lembrar que nós entendemos que fazer esse enfrentamento é, primeiro, dizer que essa economia do sistema do capital não serve. Essa economia ela não serve porque as relações econômicas hegemônicas são baseadas em relações patriarcais, são determinadas pelo mercado, tudo vira mercadoria, e que a esfera produtiva do público tem um valor que é considerado o valor de troca para o masculino, as mulheres estão na esfera privada, reforça o não reconhecimento da produção doméstica e do papel econômico do trabalho das mulheres na família, reforça a divisão sexual do trabalho, inviabiliza o trabalho doméstico e de cuidados. E aí, como é que nós, então, discutimos essa dimensão que é das sementes crioulas, que está dentro do projeto de agricultura camponesa, e que, se vocês querem conhecer melhor sobre o programa de sementes, eu já mostrei para vocês, né? Nós temos essa tese aqui que eu trabalhei a partir do programa de sementes, temos vários outros materiais que a gente pode estar indicando aí para vocês, mas que eu queria lembrar aqui no conjunto como a gente faz esse enfrentamento, acreditando e trabalhando
naquilo que nós chamamos de economia feminista, camponesa e popular, que é baseada nesse acúmulo histórico que coloca a vida como centralidade e faz a crítica contundente ao androcentrismo. Ela é responsável pela recuperação justa de tudo o que é produzido. É um trabalho coletivo, conjunto. Aqui nós confrontamos as causas sistêmicas que resultou nesta pandemia. Ela cria uma nova forma de reorganização e redistribuição do trabalho e do cuidado. Ela é baseada na solidariedade. Ela incorpora a gestão de espaços com o protagonismo das mulheres e é uma ferramenta de luta que potencializa e pressiona para que sejam criadas esses elementos profundos de transformação social. Então, eu queria dizer que as sementes crioulas, no momento em que nós não tivermos mais sementes, nós estamos fadados ao desaparecimento total, porque é da semente que nós vamos ter o alimento saudável. E os transgênicos provocam tudo aquilo que quem está aqui bem conhece. Então, só queria lembrar essa dimensão. E ainda, Gabriela, dos quintais produtivos, é muito interessante, porque os quintais produtivos não são apenas as nossas hortas, mas são todas as relações, é a cosmovisão pela qual nós mulheres concebemos o mundo. Por isso, os quintais produtivos, eles podem se dar no campo, na cidade, nas favelas, nas roças, nos roçados, nas avenidas, nas ruelas, dentro de casa, enfim, é uma concepção, eu diria, que dialoga com a economia de Francisco e Clara, de Clara e Francisco. Uma economia que tem como potencial a vida em todas as suas dimensões. Tudo está interligado. Que belezura, que belezura. Olha, eu abriria a mão da janta hoje para ficar escutando mais a Shirley aqui. Gabi, você consegue dar uma olhadinha no chat para ver se tem mais alguma colaboração? Vamos lá, que tem coisa assim. Vamos ver. Aqui, começa aqui. A Brenda fez uma pergunta interessante. Ela colocou assim: o que tu entende por popular? Começamos assim. E aí o William falou, para completar, para falar um pouco mais da relação com as sementes crioulas, da agroecologia e da soberania alimentar. Ou seja, como pensar uma outra proposta logística para ligar os interiores e periferias. O William também colocou aqui sobre um novo marco legal para a economia popular solidária e cooperativismo, mas aí, se você tiver vontade para comentar, tudo bem. Se não, a gente deixa para a próxima aula, que vai ser sobre finanças solidárias. Aí eu acho que vai ser mais bem o tema, tá bom? E vamos lá. O Rogério deixa uma mensagem aqui, que é muito bom te ouvir, e a todos os companheiros. A Jane, ou Jaine, coloca que no oeste da Bahia, onde ela está, o agronegócio está cada vez mais forte, destruindo nossos rios, poluindo o solo e destruindo a nossa caixa d'água, que é o cerrado. E a pergunta é: como enfrentar esse dragão da destruição? E aí, aqui alguns comentários sobre os quintais produtivos. Mais uma pergunta: como os movimentos ligados à Via Campesina estão articulando e organizando as ações e estratégias no âmbito da Aliança Campo-Cidade? Bem interessante também, né? E uma última pergunta que aparece aqui, depois você lê, se não der para ler, eu te mando o arquivo para você ver todos os comentários depois, que está uma coisa bonita aqui. Mas a última pergunta da irmã Gabriela, ela pergunta se tem algum site ou algum material que a gente pode conhecer um pouco mais dos quintais produtivos. E é isso. Então eu começo, eu não vou... Sim? Pois não, ia dizer que certamente não vai dar para responder todas, mas a gente tem aí 5 minutinhos antes dos recados, dá para escutar mais um pouco. Então, eu queria começar com
juntar um pouco todas essas questões que vocês levantaram, Gabriela, porque realmente são questões profundas e cada uma delas teria elementos para que a gente pudesse aprofundar, e nesses 2, 3 minutos eu realmente tenho um pouco de dificuldade de fazer isso, mas eu vou aqui colocar alguns elementos a mais, muito mais no sentido de diálogo. Primeiro, dizer que a economia feminista camponesa popular, já vou trabalhar, me pediu um termo, vou falar dos 3, que já resolve algumas questões aí. Feminista, porque se trata de lutas de igualdade, de lutas que compreendem a consubstancialidade entre o capitalismo, o patriarcado e o racismo. E quem quiser aprofundar sobre essa dimensão pode estar buscando uma chamada Danielle Kergorat. É uma historiadora francesa que trabalha o conceito de consubstancialidade. E é muito importante para entendermos essa dimensão de juntar capitalismo, patriarcado e racismo. Então, feminismo tem a ver com essa dimensão. Camponesa, que daí eu trago essa questão das sementes, do produzir o alimento saudável, de transformar isso numa perspectiva de soberania e segurança alimentar, que é uma das metas nossas, que nós trabalhamos muito, né? Então, quando nós constituímos e consolidamos o movimento, nós discutimos muito o que nós compreendemos por mulher camponesa. E camponesa, para nós, são as ribeirinhas, são as sem terra, são as indígenas, são as quilombolas, são as pescadoras artesanais, são as agricultoras, as meeiras, as boiaprias, enfim, são aquelas que produzem alimentos. E dentro dessa produção de alimentos, essa dimensão de produzir alimentos saudáveis. E eu queria, então, lembrar que, especificamente dentro dessa questão do popular, é que somos mulheres da classe trabalhadora. Nós temos um posicionamento firme e decidido de classe social. Para nós, popular, nesse conceito, está determinando a classe social. Nós somos trabalhadoras. Nós não somos as donas dos meios de produção, nós não somos as grandes proprietárias, nós não somos capitalistas. Nós somos trabalhadoras, artesanais, na agricultura, né? Somos mulheres das águas, da terra, do campo e das florestas. Então, para nós, espero ter sido claro para dizer o que é popular. Somos da classe trabalhadora. E em relação ainda sobre essa dimensão das sementes, eu só queria dizer para vocês que nós aqui, no período, a partir do ano 2000, em Santa Catarina, eu estou falando desta realidade, da onde eu piso, entre 6 a 9 anos, nós fizemos um trabalho de resgate das sementes. E cada ano nós realizávamos 3 oficinas em cada município. Nós trabalhamos em 78 municípios de Santa Catarina, buscando onde estão essas sementes. E a surpresa nossa foi muito, muito grande, porque nós encontramos nos baús das nossas avós, das nossas bisavós, muitas espécies de sementes. Queria lembrar para vocês que a gente fez várias atividades relacionadas a essa dimensão das sementes, colada ao projeto de agricultura, dentro da perspectiva da agroecologia, e que nós, numa ocasião, a gente fez um seminário em Concórdia, que eu estou recordando aqui, onde nós reunimos em torno de umas 500 mulheres a mais, e
Foi ali que nós decidimos coletivamente que nós iríamos priorizar, dentro do projeto de agricultura, o trabalho do resgate, do melhoramento da produção de sementes crioulas e do projeto de agricultura focado na agroecologia. E nesse momento, a gente tinha uma preocupação, será que a gente ia ter comida, como seria? Foi a coisa mais linda que poderia existir, que a gente tem que retomar os registros, porque só de Lages, Santa Catarina, para vocês terem uma ideia, as mulheres tinham recuperado 30 espécies de couve, que lá tem muita couve, então 30 espécies de sementes. Apenas para dar uma palavrinha sobre as sementes e encantar vocês, para dizer para nós que estamos nesse espaço, que as sementes são metáforas de um novo esperançar. Por isso nós temos que defender as sementes crioulas, o projeto de agricultura camponesa. Esse projeto de agricultura camponesa é campo e cidade, é essa relação com o campo e cidade. Então, eu queria manifestar e dizer, pedir até desculpas por não conseguir responder, mas também eu não tenho muito essa preocupação. A gente sempre faz diálogos, traz elementos, fazem colocações, né? Não é pergunta e resposta, até porque nós não temos respostas, a gente tem mais perguntas, não é, Andrei, profeta da alegria? Não é assim? Né? Então, eu queria concluir, eu não sei se eu já posso estar concluindo, mas a minha conclusão nossa, eu achei tão lindo. Ainda é noite, mas a aurora chegará. E eu queria abraçar vocês nesse momento, deixando a seguinte mensagem, em nome de todas as mulheres camponesas e do MMC do nosso país. Dizer para vocês que as mulheres, quando andam por esse mundo afora, levam sementinhas. E eu fui agora em março para o País Basco, e eu levei umas sementinhas, tendo medo que eu ia ser, que eles iam me tirar isso nos aeroportos, e conseguiu chegar. E eu, durante a viagem, eu semeava semente, claro, com a mística da vida, da água, da luta, do solo, da esperança desse novo dia que vai chegar e que já é para nós, já existe esse novo dia para nós. Isso que a gente tem que se convencer, que nós não fizemos parte da alienação, nós não concordamos com esse sistemão da morte. Nós estamos numa outra trincheira, é o lugar do esperançar da vida. Mas, de qualquer maneira, lembrando aqui a pergunta do Francisco, e como ainda a gente tem, eu não quero desanimar, mas eu quero trazer esta reflexão em forma de canção. Vamos ver se sai, que o meu quadro respiratório não é muito bom. Meu pulmãozinho não funciona muito bem, mas está ainda... Talvez esta canção chegue tarde demais, talvez nosso silêncio seja grande demais, talvez a consciência cale cedo demais, talvez boa vontade seja pouco demais. Talvez a liberdade chegue tarde demais e tantos inocentes morram cedo demais.
E a luz nos mostre agora um caminho de paz e acabe a violência que mata demais. Deus, eu te pergunto, se ouves minha voz, se é este o teu povo, e o que queres de nós? Milhões de homens pobres, porque poucos têm demais. Somos um supermercado para as multinacionais. Quem sabe um dia ali sua fronte erguerá. América Latina, eu te amo demais. Talvez teu sofrimento seja grande demais. Ainda querem que eu me cale. Tarde demais. Que emoção. Silene, muito obrigado por esta noite. Ainda haveremos de celebrar a alvorada e, ao ver nossa gente libertada, gritaremos: lutar não foi em vão. Muito obrigado por hoje, obrigado por fazer também na sua fala memória de tanta gente querida, de Paulo Freire, de Mercedes Sosa, de Marielle, de Marcela Lagarde, sobretudo a memória do querido Mateus. Obrigado por todas essas memórias. Queremos estar em outros momentos também com você. E aproveito, agradeço, Celei já volta, agradeço ao Andrei, com toda a sua ternura que nos acolheu com a mística de hoje. Eu é que agradeço a oportunidade ao Mateus presente. Mateus presente, hoje... Presente. Oi, Silene. Foi muito bom te ver de novo. Estivemos juntos em maio, em Chapecó, Silene. Maravilha te ouvir mais uma vez. Quem está falando? Deixa eu ver. É a Marta, que também estava no Intereclesial com a gente, Peterson. Lembra da Marta? Marta, bom te ver. Oh, que alegria! Eu estive com a Silene em Chapecó em maio. 3 dias de encontro, maravilha. Gente, não... Oh, Martinha, agora que sim, olha, um abração. Não. Que belezura, que belezura. E agora nossa, que coisa mais linda. Olha, é um dos espaços mais lindos. Que coisa linda, vocês deixam a câmera aberta, vocês têm uma energia, sabe? A gente participa, às vezes, de muitas atividades virtuais, mas aqui tem algo, sabe? Que é próprio. Ai, meu Deus, isso aqui é muito místico, muito lindo, muito profeta, muito profético. É tudo que eu amo, é muito vida. É a alma da Porciúncula, hoje, 2 de agosto, né? Pequena porção de São Francisco. Eu adoraria um dia me encontrar presencialmente com vocês para abraçar cada uma e cada um que está aqui. Vamos fazer isso acontecer. Isso é verdade. A gente vai te informar. Coisa boa.
Que beleza. Muito obrigado novamente, Sirlei. Eu vou passar para o recadinho da noite. Depois desse nosso maravilhoso encontro, quinto encontro, nossa quarta aula, nessa, como diz Gabi, nessa transição entre o julgar e o agir, a gente já começa a preparar e pensar o nosso pós-aula. Então, como que a gente vai construir momentos depois dessa passagem boa pela escola de articuladoras e articuladores? Então, qual que é a missão da semana, né? A gente ir pensando e maturando o projeto final e lembrar que lá no dia 30, último encontro, 7º encontro do mês de agosto, a gente vai ter um bonito sarau. E ali, algumas pessoas que se sentirem contentes com isso vão poder apresentar o seu projeto. Né? É evidente que a apresentação é voluntária, mas o projeto é importante que todo mundo se empenhe em construir. E aí, durante a semana, a gente vai pensar como que a gente quer construir esse projeto. Então, nós queremos juntar um grupo e pensar uma casa de Francisco e Clara, aonde a gente milita, mora, né? A gente quer pensar em reproduzir momentos de aprendizagem, de trocas de saberes. A gente quer pensar em construir uma horta comunitária, um quintal produtivo. Então, a gente vai começar a pensar isso e dizer assim, para essa possibilidade, eu conto com quem? Pode ser que a gente conte aqui com outros colegas da turma. A gente pode juntar ali 2, 3 pessoas que é da mesma cidade, da mesma região, e pensar um projeto junto. Ou então, olha, eu penso em construir isso aqui na minha comunidade, com um conselho que eu sempre me reúno, ou então com o conjunto das pastorais sociais, com o movimento popular onde eu milito. Então, a gente vai precisar indicar com quem a gente vai contar nesse processo, né, de construção, iniciando essa tarefa, essa concreta do pós-escola. Então, é claro que a gente não precisa já nessa semana definir tudo, como vai ser, mas pensar já com quem a gente conta e como que a gente quer iniciar a estruturação do projeto final, que aí no dia 30 muitos terão a oportunidade de apresentar, mas também uma apresentação diferente, lúdica, com música, né, com poesia, com ternura, e aí trazendo também quem a gente quer somar nessa tarefa que é conjunta, que é coletiva. Então, já chegando aí basicamente no meio da escola, a gente começa a pensar como que a gente quer entregar e socializar esses momentos tão bacanas de quartas-feiras. Certo? E eu queria fazer o agradecimento para a Gabi, que pensou a assessoria de hoje lindamente. Então, Gabi, olha, parabéns mais uma vez, tá bom? E você tem um recadinho também? Obrigada, Pet. A Sirlei foi maravilhosa, né, minha gente? Depois a gente vai abrir um pouco o grupo do WhatsApp, vocês colocam as impressões por lá. Mas o último recadinho é que sábado agora a gente tem encontro de acompanhamento pedagógico. Nesse mesmo link aqui do Zoom, algumas pessoas da equipe de apoio vão estar disponíveis para receber as dúvidas, né? Mostrar de novo como faz para colocar as atividades, enfim, explicar as atividades de novo. Então, todo mundo que tiver dúvida e preferir falar aqui numa sala, né, do que mandar e-mail, pode entrar nesse mesmo link às 14h, no horário de Brasília, 14 horas no horário de Brasília, para o nosso encontro de acompanhamento pedagógico no sábado, dia 5/8. Às 15, Gabi. Às 15. É isso. Às 15, com duração de 2 horas até as 17. É isso. Obrigada. Show de bola. E como é bacana, né, que aos poucos a gente vai se conhecendo. Então, esse fim de semana eu tive já a possibilidade de conhecer a Jaine, que fez inclusive uma pergunta aqui, falou do Oeste Baiano, e também Maria Dourado. E quem dera, em algum momento a gente completa, né, esse tour de conhecer cada companheiro e cada companheiro dessa telinha e que constrói com a gente possibilidades, alternativas para a economia de Francisco e Clara. Gente, uma boa noite, uma boa janta e até sábado, dia 15.